A paz do Senhor, estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos amados irmãos que nosso objetivo não é substituir sua presença na congregação, mas fornecer um auxílio a mais para os professores e os irmãos em geral. Também, nós às vezes comentamos assuntos além do que está na nossa lição, com o objetivo de municiar os irmãos com um conteúdo ainda melhor, de maior qualidade, tá bom? Mas não quer dizer que você precisa utilizar tudo na sua classe, com os seus alunos, tá bom? Mas é de acordo com a necessidade, de acordo com o que você achar necessário, tá certo? Antes de entrar especificamente na nossa lição, quero fazer um pequeno comentário sobre o sacerdócio bíblico e sua origem. De forma geral, o sacerdote é alguém que serve de ligação entre o homem e a divindade, um intermediário. Não apenas o cristianismo, mas grande parte das religiões possuem um sacerdote. Vamos ver então o que a Bíblia nos ensina. No início, Adão e Eva podiam comunicar-se diretamente com Deus, recebiam sua visita diariamente, até que veio a desobediência e a queda. Houve separação do homem com Deus. Esta comunicação direta foi afetada. A partir deste momento, a aparição de Deus ao homem se tornou ocasional. Deus passou a manifestar-se de forma específica a algumas pessoas, como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros mais. Deus usa então esses personagens para de alguma forma fazer conhecido o seu nome. Neste intervalo, também surge um homem chamado Melquisedeque, do qual é dito que era sacerdote do Deus Altíssimo. A partir de Moisés, com a saída do Egito e a peregrinação no deserto, o Senhor escolhe uma tribo entre os 12 filhos de Jacó para que servisse de intermediário entre o povo e Deus, a tribo dos filhos de Levi. Tem início, então, o sacerdócio levítico, também chamado de araônico, pois Arão foi o primeiro sumo sacerdote e seus filhos foram os primeiros sacerdotes, como podemos ver lá em Êxodo, no capítulo 28. Lembrando que Moisés e seu irmão Arão também eram descendentes de Levi. Você pode ver isso lá em Êxodo, no capítulo 2. Esta escolha de Deus é interessante, porque o Senhor pede que façam o levantamento de todos os homens da tribo de Levi, a partir de 1 mês de idade para cima. Depois, o Senhor pede que façam um levantamento de todos os homens primogênitos de 1 mês para cima da nação de Israel, ou seja, de todas as outras tribos. O total de homens de 1 mês para cima da tribo de Levi foram 22.000, e o total de homens primogênitos de 1 mês para cima das outras tribos foram 22.273. O Senhor mandou, então, que os levitas fossem dedicados em lugar dos primogênitos. Como os primogênitos eram do Senhor, e isso desde a morte dos primogênitos lá no Egito, agora os levitas pertenceriam ao Senhor no lugar dos primogênitos. Os 273 que ficaram a mais dos israelitas em relação aos levitas, o Senhor mandou que Moisés pagasse em moedas de prata a Arão pelo resgate destes. Logo, toda a nação de Israel estava representada pela tribo de Levi, que não iria receber herança na terra prometida, pois o próprio Deus seria sua herança, como podemos ver em Deuteronômio, no capítulo 18 e no versículo 2. Em Êxodo, no capítulo 25, o Senhor mandou que construíssem um tabernáculo móvel, onde os sacerdotes exerceriam o seu serviço de intermediação entre o povo e Deus. No tabernáculo seriam oferecidos os sacrifícios, as ofertas,
e estaria concentrado todo o culto a Deus até a construção do templo. O Senhor ordenou que as 12 tribos de Israel se acampassem ao redor do tabernáculo, deixando o tabernáculo no meio. Deus queria estar no centro da vida do seu povo, naqueles dias, assim como nos dias de hoje. Tá certo? Vamos agora para a nossa lição, é a lição de número 5, Hebreus capítulo 7, Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus. O nosso textuário diz: portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 17. A nossa verdade prática diz: o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, da ordem de Levi. Os nossos objetivos: o primeiro é conhecer a ordem de Melquisedeque. O segundo, comparar as ordens sacerdotais de Arão e Melquisedeque. E o terceiro, entender a perfeição do sacerdócio eterno de Cristo. Tá bom? Vamos lá então? A nossa introdução, nós vamos então perceber que surge um personagem misterioso. Entender por que o escritor aos Hebreus o interpreta como um tipo de Cristo. Precisamos lembrar que o escritor está escrevendo especialmente para judeus, cristãos, que em virtude das pressões e perseguições estavam cogitando voltar para o judaísmo. Então ele vai usar da figura deste rei e sacerdote um personagem misterioso como tipo de um rei e sacerdote eterno, Jesus Cristo, deixando claro que voltar para o judaísmo era deixar a luz e voltar às sombras, era deixar o perfeito e voltar para o imperfeito. Fora as vezes que Melquisedeque é citado aqui em Hebreus, ele só aparece em Gênesis, no capítulo 14, dos versículos 18 ao 20, onde aconteceu o seu encontro com Abraão. E é mencionado também no Salmo 110, versículo 4, em uma profecia messiânica. O escritor de Hebreus vai usar exatamente essas duas passagens do Antigo Testamento para fazer sua argumentação em favor do sacerdócio de Cristo. Nos versículos de 1 a 10, ele vai tomar como base Gênesis capítulo 14. E a partir do versículo 11, ele vai utilizar então o Salmo 110. É importante observar que ele já vem falando sobre o sacerdócio em capítulos anteriores, mas começa essa parte de sua explanação no último versículo do capítulo anterior, ou seja, no capítulo 6 e no versículo 20, tá certo? Tópico 1, Melquisedeque, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4. O nosso subtópico 1, um personagem misterioso, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. A primeira pergunta que precisamos fazer é: quem é Melquisedeque? A única informação que temos sobre ele está em Gênesis, no capítulo 14 e no versículo 18, onde vemos seu nome e que ele era rei na cidade de Salém, que possivelmente seja referência à futura Jerusalém. E também era sacerdote do Deus Altíssimo. Alguns especulam que talvez esse Melquisedeque fosse Sem, filho de Noé, outros que seria o arcanjo Miguel e ainda que seria uma encarnação do Espírito Santo. Ou até mesmo, como o filósofo Filo chegou a mencionar, que seria o Verbo de Deus. Tudo não passa de especulação. Vemos também que a figura de Melquisedeque, ela não pode ser vista como uma alegoria,
pois ele é apresentado como alguém que realmente existiu, um personagem da história. O escritor aos Hebreus o apresenta como ele realmente é, um tipo de Cristo. O escritor também nos diz que ele era rei de justiça e rei de paz. Mas de onde será que ele tirou esta conclusão? Primeiro, do seu nome. Melquisedeque tem o significado em hebraico Meleque, rei, e Sedeque, justo. Logo, rei justo ou rei de justiça. Também de Salém, cidade em que ele era rei e sacerdote. Salém, de onde vem Shalom, paz. Logo, o escritor conclui também que ele era rei de paz, justiça e paz, características do reino messiânico. Ele era rei e sacerdote, e isso antes do estabelecimento da lei. De acordo com a lei, no sistema do Antigo Testamento, não era possível exercer esses dois serviços, eles eram separados. Vemos que os sacerdotes deveriam vir da tribo de Levi, já os reis deveriam vir a priori da tribo de Judá. Um rei, o rei Uzias, ele entrou no templo e tentou fazer o serviço de sacerdote, oferecer sacrifícios. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 26. O Senhor o feriu com lepra e ele viveu leproso todo o restante da sua vida. Samuel foi sacerdote e profeta. Davi foi rei e profeta. Apenas Melquisedeque, um tipo de Cristo, foi rei e sacerdote. E apenas Cristo é rei, sacerdote e profeta. Melquisedeque, então, era sacerdote do Deus Altíssimo. Como isso é interessante! Não sabemos ao certo a sua origem, mas no meio de povos pagãos, o Senhor tinha um sacerdote. Deus chamou Abraão de Ur, fez-lhe uma promessa, mas em algum lugar Deus ainda tinha os seus. Isso nos lembra a passagem de Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 14 ao 18, em que o Senhor vai dizer para Elias que ele ainda tinha 7.000 que não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal. Então Deus sempre tem os seus. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, consagrado pelo próprio Deus, aponta para o sacerdócio do Filho de Deus, que era antes do sacerdócio levítico. O chamado e a promessa foram feitas a Abraão, mas vejam que ele abençoou Abraão. Logo, ele é maior que Abraão, que é o bisavô de Levi, o patriarca da tribo sacerdotal. Com isso, o escritor conclui que Melquisedeque é maior que Levi e o seu sacerdócio é maior também. Tá certo? Subtópico 2, um tipo de Cristo, capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vimos no tópico anterior que o escritor aos Hebreus conclui, através do nome e da cidade de Melquisedeque, que ele era rei de justiça e paz, sendo assim um tipo de Cristo, o verdadeiro e perfeito rei de justiça e paz. Agora, para fortalecer ainda mais a sua argumentação, o escritor faz uma interpretação para além do que o texto diz. Pela direção do Espírito Santo, ele interpreta que o motivo do relato de Gênesis não mencionar os pais de Melquisedeque
nem a sua genealogia, tem o propósito de assemelhá-lo ao verdadeiro sacerdote eterno, o Filho de Deus, sem começo e sem fim. Ele diz: feito à semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Enquanto os sacerdotes da tribo de Levi precisavam ser substituídos em função da sua idade e morte, Cristo não. Seu sacerdócio é para sempre, eterno. E o misterioso Melquisedeque aponta para isso. De forma resumida, então, as aplicações simbólicas que o escritor faz entre Jesus e Melquisedeque Cristo é o rei sacerdote. Cristo é o rei justo e de paz. Cristo é eterno, não havendo registro de início e fim. Agora, tem um argumento que o escritor não usa, mas que nós não podemos passar desapercebidos. É que Melquisedeque deu a Abraão, está lá em Gênesis 14, 18, vinho e pão, símbolos da comunhão com Deus. O que nos lembra? A ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo. Tá certo? Vamos agora para o nosso subtópico 3, recebeu dízimos de Abraão, capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Gente, o dízimo, como lei, pode ser observado lá em Números, no capítulo 18 e no versículo 21. Dado aos levitas pelos trabalhos realizados na casa do Senhor. Eles também deveriam dar o dízimo do dízimo ao Senhor. Mas a prática do dízimo já existia antes da lei. Os povos primitivos já davam parte da sua renda à divindade. Abraão, como reconhecimento da vitória alcançada, dá o dízimo dos despojos ao Senhor, representado na pessoa do sacerdote Melquisedeque, em Gênesis 14, 20. Um tipo de Cristo. O ensinamento que podemos tirar é que, ainda que entreguemos dízimos nas congregações, na verdade, estamos entregando ao Senhor. Temos também outro relato de dízimo em Jacó, lá em Gênesis, no capítulo 28, do versículo 20 ao versículo 22. E isso também antes da lei. Logo, estão enganados aqueles que acreditam que a prática do dízimo encerrou-se com a lei. Ele faz parte de um princípio que envolve gratidão e dependência. Agora, mesmo sendo Abraão o iniciador do povo de Deus no Antigo Testamento, sendo reconhecido em Gênesis 23, 6 como príncipe de Deus e chamado de amigo de Deus em Isaías 41, 6, ele reconhece a posição de Melquisedeque, dando-lhe o dízimo. Com isso, todos os seus descendentes estavam representados nele, inclusive a tribo de Levi, que posteriormente receberiam os dízimos de seus irmãos. O escritor, então, vai dizer: considerai quão grande era este. Os israelitas entregavam dízimos a sacerdotes de origem terrena. Abraão entregou seu dízimo a um sacerdote que representava origem celestial. Tá bom? Então, nosso tópico 2, ordem de Levi e de Melquisedeque, capítulo 7, do versículo 14 ao 24. Como nós falamos anteriormente, a partir do versículo 11, o escritor começa a fazer a sua argumentação com base no Salmo 110. E é importante que a gente tenha essa compreensão, tá bom? Então, nosso subtópico 1 vai dizer Levi versus Judá, Hebreus capítulo 7, versículo 14. Pois é evidente que
que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Os judeus, eles eram muito criteriosos com a genealogia. Os que pretendiam exercer o serviço sacerdotal precisavam comprovar a sua descendência da tribo de Levi. Vemos, por exemplo, lá em Esdras, no capítulo 2, do versículo 61 ao versículo 63, homens que foram considerados impuros para o sacerdócio, porque seus registros não foram achados na genealogia sacerdotal. O escritor passa a mostrar, a partir do versículo 11, a necessidade de uma outra linha sacerdotal, diferente da de Arão, porque esta não levava à perfeição, visto que os próprios sacerdotes eram imperfeitos. O objetivo era apenas conduzir até chegar o sacerdote perfeito. Os versículos 12 e 13 mostram que o próprio Deus mudou a lei anterior por outra, quando estabeleceu um sumo sacerdote de outra tribo, que não da tribo de Levi. Segundo a lei, o sacerdote teria que ser obrigatoriamente da tribo de Levi. Quando o próprio Deus, então, estabelece um sacerdote de outra tribo, ele está indicando que mudou a lei, mudou a aliança anterior para uma nova aliança. Por exemplo, nenhum presidente do Brasil pode se considerar um rei. Por quê? Porque nós não vivemos em um sistema monárquico, nós vivemos num sistema presidencialista. Logo, nós temos presidentes. Para que nós possamos ter um rei, precisaria mudar a legislação para um sistema monárquico. Foi isso que Deus fez. Deus mudou a lei para que um outro sacerdote superior da tribo de Judá pudesse então assumir o sacerdócio. Tá certo? É importante entender que não estamos sem lei, livres para pecar, não é isso, de forma alguma. Quer dizer que estamos livres para fazer a vontade de Deus, não por força externa da lei, mas por constrangimento interior. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. O que fazemos não é movidos pela força da lei, mas pelo amor. Ainda que imperfeito e por vezes tendo falhado em sua missão, a tribo de Levi, através do serviço sacerdotal, ela foi muito importante. Antes de ser escolhida, a tribo de Levi teve papel de destaque em alguns episódios, como na adoração do bezerro de ouro, lá em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 26. Quando Moisés pediu que quem fosse do Senhor se juntasse a ele, a tribo de Levi se juntou a ele, passou a espada nos que estavam envolvidos e depois se santificou ao Senhor. Em Números, no capítulo 17, no versículo 8, Deus confirma o chamado da tribo, especialmente de Arão, na rebelião de Corá. Eles seriam sustentados pelas outras tribos. Não teriam herança entre as tribos, pois o Senhor seria a sua herança. Já a tribo de Judá, ela começou a destacar-se através do seu patriarca, quando ofereceu-se para ser preso em lugar do seu irmão Benjamim, lá no Egito, quando eles se encontraram com José. Mas, gente, a escolha de Deus sempre é soberana. Ela é baseada na sua graça. Tanto Levi como Judá, eles foram escolhidos pela graça e não pelos seus méritos. O certo é que o nosso sacerdote surge de outra tribo, de onde nunca houve nenhum sacerdote, e onde ele é reconhecido lá em Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 5, como leão da tribo de Judá. A lei muda então do sacerdócio judeu, terreno e limitado, para um sacerdócio do Messias, o Cristo, um sacerdócio celestial, ilimitado e eterno.
Baseado então em quê? Segundo o escritor vai dizer, no versículo 16, segundo o poder de uma vida indestrutível, imortal. O nosso subtópico 2, então, lei versus graças, Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Os judaizantes, que por vezes eram chamados os da circuncisão, tinham como objetivo principal, além de outros, ensinar que a salvação estava ligada de alguma forma à circuncisão e que mesmo os gentios convertidos a Cristo precisavam se circuncidar para serem salvos. Podemos ver, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 15. O certo é que eles tinham muita dificuldade de entender a graça. O autor da lição cita o exemplo de Paulo. Através de muitas passagens que você pode perceber, ele demonstra o que a graça de Deus fez na vida de Paulo e através da vida de Paulo. E você pode usar então algumas dessas passagens para ilustrar a sua aula, tá bom? Em Gálatas, no capítulo 4, ao tratar sobre a lei e a graça, Paulo usa de alegoria, dizendo que os que são da lei são filhos de Agar, a escrava, mas os que são da graça são filhos de Sara, a livre. Também, lá em Filipenses, olha o que Paulo fala a respeito dele, no capítulo 3, do versículo 5 a versículo 7. Circuncidado ao 8º dia, do povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Que maravilhosa a graça do nosso Deus. Aqui mesmo, em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 16, o escritor nos incentiva a chegar com confiança ao trono da graça. No final da carta, lá no capítulo 13, no versículo 35, ele deseja que a graça de Deus seja com todos. O autor da lição, ele termina esta parte dizendo: Arão é legalismo, Melquisedeque é liberdade do Espírito Santo. Arão é religião, Melquisedeque é perdão. Arão é lei, Melquisedeque é graça. No versículo 18, o escritor diz que a lei anterior foi revogada, colocada de lado. Cristo é o objetivo final da lei. Ele cumpriu a lei e substituiu o sacerdócio levítico por outro maior, superior. Ele não apenas o substituiu por outro maior, mas no versículo 29 nos diz que ele nos trouxe uma melhor esperança pela qual nos chegamos a Deus. O versículo 20 mostra que os sacerdotes anteriores exerciam o serviço sem juramento. Isso acontecia naturalmente, porque eles pertenciam à tribo de Levi. O pastor Augusto Nicodemos chega a mencionar o serviço sacerdotal comparando ao serviço militar. Chegou a idade, precisa se apresentar. Já nos versículos 21 e 22, vemos que o sacerdócio de Cristo foi realizado com juramento do próprio Deus, do qual o fiador, a certeza de que as promessas serão cumpridas, é o próprio Cristo, do qual se diz: Tu és sacerdote para sempre. Concluímos que o sacerdócio levítico foi instituído por lei divina, o sacerdócio de Cristo por juramento divino. O nosso subtópico 3, então, mortalidade versus eternidade. Hebreus capítulo 7, versículos 23 ao 24. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque
continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. O autor da lição menciona que, de acordo com a lei mosaica, o ministério sacerdotal começava aos 25 anos e ia até os 50 anos. O versículo 23 diz que, por causa da morte, eles tiveram muitos sacerdotes. Morria um, precisava ser substituído por outro. Veja o que diz o capítulo 28 de Êxodo, versículo 34. Isto será estatuto perpétuo para ele e sua posteridade. Fica claro no texto a alternância de sacerdotes, não é verdade? Totalmente diferente do que diz a respeito de Cristo no versículo 24. Diz que, como Cristo vive para sempre, seu sacerdócio é permanente, é eterno, podendo interceder e salvar todos os que se chegam a ele, e isso sem nenhuma troca ou interrupção. Sua intercessão pelos seus não tem fim. Tá certo? Então, subtópico 3, Jesus, o sacerdote perfeito e eterno. Hebreus capítulo 7, versículos 21 ao 28. Subtópico 1, sacerdote eterno. Hebreus capítulo 7, versículo 21. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. O escritor reforça o que havia dito no versículo 17, tu és sacerdote para sempre. Certamente, a intenção dele é deixar bem claro o contraste entre o sacerdócio transitório, o levítico, e o sacerdote permanente, o de Cristo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 20, está escrito assim, que ele é o Cordeiro de Deus, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Em Romanos, no capítulo 16, no versículo 25, ele é o mistério de Deus que esteve oculto desde os tempos eternos. Em João, no capítulo 8, no versículo 58, ele declara, antes que Abraão existisse, eu sou. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14, o escritor declara que ele realizou um sacrifício eterno. Daí, o juramento do próprio Deus dizendo, tu és sacerdote para sempre. O nosso subtópico 2, mais sublime que os céus, Hebreus capítulo 7, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Veja o caráter do nosso sumo sacerdote. Santo, enquanto os outros eram pecadores. Inculpável, enquanto os outros eram cheios de culpa. Sem mácula, puro, enquanto os outros eram maculados pelo pecado, impuros. Separado dos pecadores, enquanto os outros eram pecadores. Agora, antes de falar da última qualificação, eu quero que você pare um momento para pensar na paisagem mais bonita que você já viu. Agora pense nos prédios mais bonitos que você já viu. Pensou? Pois nada disso se compara com o céu. Veja agora o que o escritor diz, feito mais alto que os céus, mais exaltado que os céus. E por quê? Não apenas por causa da sua missão cumprida, mas porque ele criou todas as coisas, inclusive os céus, o que evidencia sua própria divindade. O autor da lição termina esse subtópico dizendo: a glória e a majestade de Cristo é tal que ofusca o próprio céu. E o nosso subtópico 3, então, perfeito para sempre, capítulo 7, versículo 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. O versículo 27 nos mostra
a fragilidade do sacerdócio anterior, em que o sacerdote precisava oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, e isso em um ciclo constante. No sacerdócio de Cristo, ele foi o sacrifício perfeito e o sacerdote perfeito, tendo realizado o sacrifício uma única vez. É exatamente isso que o escritor vai dizer no final, no versículo 28, perfeito para sempre. O autor da lição cita que a palavra perfeito, do grego, ela deriva de teleios, que carrega a ideia de completar, terminar, cumprir, consumar. Logo, fica claro o brado de Jesus em João, no capítulo 19, no versículo 30. Tetelestai, está consumado. Tudo está consumado. Que vem a ele, diz João 6,37, jamais será lançado fora, jamais será rejeitado, a menos que a própria pessoa rejeite o seu sacrifício. O que alguns irmãos estavam cogitando em fazer, tá certo? E a nossa aplicação pessoal, então, declare que somente Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança e nada nem ninguém, além dele, pode nos conceder a graça da salvação. Não existe outro mediador. Não adianta colocar nada nem ninguém. Como declarou Pedro lá em Atos capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Tá bom? Espero que tenha sido uma bênção esta lição para você, que essa bênção de Deus chegue a todas as nossas congregações. Tá bom? Muito obrigado. Até a nossa próxima lição. Não esqueça de deixar aí a sua curtida, de deixar seu comentário, de compartilhar o nosso vídeo, para que nós possamos atingir ainda um maior número de irmãos com esta nossa lição. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.